Fala galerinha, beleza? Vamos aqui, né, pessoal, dar início à nossa nona aula da nossa mentoria, é, e vamos falar um pouco de mentalidade e gerenciamento de risco, não é, pessoal? Vou passar para vocês aqui um pouco sobre gerenciamento de risco e a melhor forma da gente fazer nosso gerenciamento aí, né? Então, primeiramente, eu vou grifar aqui, né? Texto. Princípios, princípios básicos de um trader, tá? Princípios básicos do trader. Primeiro, mindset, né? É a primeira coisa que a gente tem que ter, né, pessoal, antes de qualquer outra coisa, antes de antes de você ter uma técnica, antes de você ter uma técnica definida, antes de você ter um gerenciamento, você tem que ter um mindset, né? Você tem que ter total controle sobre as suas operações, não é? Sobre suas emoções. Ter total controle sobre suas emoções, tá? Por que total controle sobre suas emoções, pessoal? Durante as operações, durante o momento que você está ali, né, lidando com dinheiro, tem várias coisas que vêm na sua mente tentando te atrapalhar, né? Mesmo você tendo convicção daquilo que você está fazendo, quando a gente lida com dinheiro e quando a gente está posto à prova sobre algumas convicções, tem várias emoções que vêm nos atrapalhar, né? Você tem uma técnica, você sabe o que pode acontecer naquele momento, só que às vezes surge a dúvida, surge incerteza, né? Se vai dar certo, se a operação é a favor do movimento. E isso a gente, né, no tempo de estudo, em replay de mercado, analisando o gráfico, não é? A gente sabe, a gente tem uma probabilidade alta, né, que o mercado vai ao nosso favor. A gente tem a noção de que a entrada pode ou não dar certo, não é? Pode ser stop, pode ser gain, mas às vezes as emoções vêm nos atrapalhar. E isso é uma coisa que a gente tem que controlar. Às vezes a gente tem medo de, será que vai dar certo? Será que eu vou levar um stop? Aí o mercado às vezes anda um pouco, a gente coloca stop no ganho, né? O mercado tira e vai a favor do nosso objetivo. Então, tem que ter, primeiro de tudo, um mindset, ter total controle sobre as suas emoções, tá? Dentro do mercado, a gente tem que ser, não dá para ser 100%, né? Mas dentro do mercado, a gente tem que ser o mais possível, racionalmente, tá? Então, dentro do mercado, ser o mais racional possível, tá? Não deixar que as emoções venham a atrapalhar as nossas operações, tá? Então, esse é o primeiro princípio aí de um trader.
o mindset, ter total controle sobre suas emoções e ser o mais racional possível dentro do mercado, tá? Não deixar as emoções, não deixar as emoções vir nos atrapalhar dentro das nossas operações, tá? Ah, a gente vai ficar com medo? Vai, tem horas que vai ficar com medo. Vai ter dúvida? Vai. Porém, a gente tem que bater de frente com esses empecilhos aí, não é? Se a gente tem uma análise, se a gente já viu outras vezes dar certo, tá? Não quer dizer que dessa vez vai ser 100% e vai dar certo, não é? Às vezes, dentro do mercado o mercado é muito imprevisível, não é? Mas a gente tem a probabilidade trabalhando ao nosso favor. Então, se der medo, tem que ir com medo mesmo, tá, pessoal? Tá? É lógico que a gente não vai entrar em operações muito desconfortáveis, não é? É, mas isso dentro das nossas análises, a gente vai ter uma probabilidade maior. Se tiver a probabilidade maior de ser ganho, a gente entra. Mesmo estando com medo, a gente tem que fazer a operação, tá, pessoal? Se estiver dentro das nossas análises, tá? Então, o primeiro princípio é o mindset, tá? Segundo princípio, deixa eu colocar aqui. Segundo, segundo acredito que seja técnica, tá? E isso eu comecei a passar para vocês, não é? Vocês estão seguindo aí o meu operacional. A gente vai trabalhar dentro do que eu passei aí, não é? E tentar buscar o melhor proveito dentro do mercado, não é? A partir do momento que você tem uma técnica definida, a gente tem que trabalhar em cima do emocional. Você trabalhando todos os dias em cima daquilo, daquela mesma coisa lá, a sua cabeça, o seu subconsciente vai criando já uma visão do que vai acontecer a partir do momento que você fizer a sua entrada, não é? Quando tem essas probabilidades maiores de ganho, não é? A partir do momento que o seu cérebro, a sua cabeça vai vendo aquilo acontecer com frequência, vai se tornando uma coisa mais automática assim, não é? Então, depois de um tempo, as emoções nem atrapalham tanto. Então, você tendo uma técnica definida, não é? Sabendo a hora de entrar, a hora de sair, tudo certinho, o seu emocional não vai atrapalhar, não vai interferir tanto. Então, a técnica, né? Segundo princípio, saber a hora de entrar e sair. Vou colocar coloridinho aqui. Saber a hora de entrar e sair de cada operação. Saber a hora de entrar e sair de cada operação. Tá? Esse é ter uma técnica extremamente assertiva, não é? E a nossa técnica é análise gráfica, né, pessoal? Análise técnica, o famoso price action, não é? Não temos, não passei nenhum setup que é coisa montada, que eu acredito, né? Tem vários setups que dão certos, não é? Tem setup de coloração, colorir de certa forma em tal região, você vende ou compra, mas eu gosto mesmo da análise gráfica mais pura mesmo, não é? Junto com os nossos indicadores lá, mas o famoso price action, né? E a técnica nossa aqui é o famoso price action, saber a hora certa de entrar e sair de cada operação. Então, o primeiro princípio é o mindset, né? Você controlar as suas emoções. O segundo princípio é uma técnica, né? Saber a hora certa de entrar e sair de cada operação. E o terceiro, pessoal, e não é um dos mais importantes que prevalece acima da técnica, não é? Eu deveria te colocar ele em segundo lugar e acabei deixando para terceiro, tá? Terceiro, gerenciamento, tá, pessoal?
Terceiro princípio aí é o gerenciamento. O gerenciamento é você saber controlar suas percas, tá? Por que saber controlar suas percas, pessoal? É o gerenciamento. Porque a gente não deve colocar travas nos nossos ganhos, tá, pessoal? Quando você está operando, a gente tem que ter um limite de stop diário, não é? Que é a perca que você estipula diária ali para você parar de operar no dia. Porém, os ganhos eu não gosto muito de ter limite. É, suponhamos assim, você tem um limite de stop diário de R$ 100 e uma meta de ganho, não é? De R$ 200. Às vezes você bate ali R$ 200 no dia e não opera mais. Só que naquele dia que você bateu os R$ 200, o mercado queria te dar mais. É o dia que as suas operações estão entrando 100%, não é? Está tendo um índice de assertividade maior, está tudo dando certo, você limita os seus ganhos, quando a gente tem que limitar as nossas percas, tá? Então, o gerenciamento, para mim, é saber controlar as percas, tá? E não pôr limite nos ganhos. É lógico que se você tem um limite de stop diário de R$ 100 e você faz R$ 100, não é? Você tem que saber ter um controle sobre isso daí e não pôr na mesa os R$ 100 que você fez, não é? Correndo o risco de você levar stop e finalizar o dia no 0 a 0, né? A partir do momento que você tem um ganho, você tem que controlar a sua perca a partir daquele ganho, não deixando voltar a zero, beleza? Então, os princípios básicos do trader é mindset, né? Você saber controlar suas emoções, ou mesmo com medo, você tem que ir, não é? Isso se chama disciplina, tá, pessoal? Vou colocar aqui, disciplina. Você tem que ter a famosa disciplina. Você tem que ser uma pessoa disciplinada dentro do mercado, tá? Porque o mercado, ele é isso, pessoal. Às vezes você espera um dia inteiro para fazer uma operação, não é? Você tem uma técnica, você só faz a operação se aquela técnica te der entrada. Se não tiver, você vai esperar até o momento que der. Isso se chama disciplina, tá? É fazer, e você vai fazer muitas vezes a mesma coisa todos os dias. É aguardar, aguardar e fazer na hora certa. Beleza, pessoal? Técnica, eu já falei, gerenciamento é saber controlar suas percas. E agora eu vou passar um pouco aqui, não é? De gerenciamento, tá? A gente tem, pessoal, uma coisa que a gente trabalha muito, relação risco-retorno e índice de assertividade, tá? Então, vou pôr uma linha aqui e digamos que aqui vai ser um quadrante onde a gente vai trabalhar com a nossa relação risco-retorno. Vamos ver aqui quantos vai dar. Vamos pôr aqui um risco-retorno 1 para 1, que já é um risco-retorno favorável, né? Quando você tem um índice de assertividade alto. Um, um x1, 1 para 1, quando você tem um índice de assertividade alto, você sai positivo no dia, não é? Ou no mês. 2 para 1, que seria 2 de ganho para 1 de stop, não é? Quando você faz a operação, suponhamos, 1 para 1 operações de 100 pontos. Você tem um limite de o stop seu é 100 pontos e o ganho seu é 100 pontos, 1 para 1. 2 para 1, o seu stop é de 100 pontos e o seu alvo de 200 pontos. Assim você vai estar buscando 2 vezes o seu risco, tá? 3 para 1. Isso daqui, pessoal, não é uma verdade absoluta, tá? Porque quando você está operando, às vezes o seu alvo ele é 1 para 1
E o índice de assertividade da sua entrada é alto, tá? Mesmo o seu índice de assertividade no mês sendo o índice de assertividade mais baixo um pouco. Não vai ficar tão certinho, mas tá bom, dá para entender. Aí vamos por aqui um índice de assertividade até baixo, porém, não é que ainda você consegue terminar no positivo. 40% de assertividade, 50%, 60%. Eu vou colocar até 70%, mas nada impede de você ter um índice de assertividade maior do que esse, tá? Então, o que eu quero explicar para vocês aqui, pessoal, é o seguinte. Deixa eu só dividir aqui, tá? Falta aqui, tá? Isso daqui. Então, pessoal, se você tem um índice de assertividade de 1 para 1, com uma taxa de acerto de 40%, vai ser inviável por mês, tá? Isso daqui a gente se tratando de mês, ou até do dia mesmo, né? Se você busca ali um risco-retorno de 1 para 1 e você acerta 40% das vezes, você vai estar errando 60%, não é? E aí você vai estar errando 60, suponhamos em 100 operações. Você acerte 40 e erre 60, com uma taxa de acerto, com um risco-retorno de 1 para 1, é inviável, tá? Então, isso daí, como você vai saber qual a sua taxa de acerto e qual o seu risco-retorno? Operando, né? Você vai tirar um mês ou dois no simulador, lógico, antes de ir para a conta real, no simulador, vai fazer todas as suas operações com 1 para 1 ou 2 para 1 para ver. Mas se você fizer 1 para 1 e você, no final do mês, estiver com valor negativo, sua taxa de acerto é inferior a 60%, né? Sua taxa de acerto é 40% ou menos. Assim, o mês seu vai estar negativo. Então, se você quer buscar 1 para 1, você tem que pegar pelo menos, tem que ter uma taxa de acerto acima de 60%, acima de 60 em 100, 60 trades ganhadores e 40 perdedores. Assim, você vai finalizar o mês positivo, tá? 50% vai ser 0 a 0 no mês, tá, pessoal? Tá? Você vai errar 50 e acertar 50. Então, é inviável para 40% e 50% de taxa de acerto, 1 para 1, em relação ao risco-retorno, é inviável. Só é viável 1 para 1 acima de 60%. Tá? 2 para 1. Se eu tenho 2 para 1 com uma taxa de acerto de 40%, então eu já consigo finalizar o mês, não é, ali positivo, ou no 0 a 0, não é? Então, é um risco-retorno até viável, se tratando de 40% de taxa de acerto. Acima de 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, com uma taxa de acerto de 40%, é totalmente viável, tá? 50% de taxa de acerto, 2 para 1. Acima de 2 para 1, pessoal, qualquer uma das outras aqui é viável, beleza? Então, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1 é viável com uma taxa de acerto de 50%, tá? Passou de 60% para lá,
já se torna um quadrante mágico aqui, tá, pessoal? Onde vocês vão ter uma relação risco-retorno e um rendimento muito bom durante o mês, tá? A partir de 2 para 1 com 60%, esses aqui são quadrantes mágicos aonde você vai ter uma total e melhor performance dentro das suas operações, beleza? Então, o que eu sugiro? Durante o mês, pessoal, vocês tirem aí, não é? 2 meses, tirem aí, façam pelo seu. Esqueci o nome do negócio. Pela corretora, lá tem o. Buguei aqui agora, pessoal. Esqueci o nome do negócio. Tem que olhar aqui. Que é o negócios, relatório de performance, tá? Pelo relatório de performance de vocês, tá? Espero que tenham desenhado, tenham entendido ali. Pelo relatório de performance de vocês, vocês vão ter uma noção básica aí de quanto vocês vão fazer durante o mês, não é? Vocês vão tirar lá um total de 60 operações, 100 operações, não é? Façam aí um total de 100 operações durante o mês, tá? E vocês vão calcular qual a relação risco-retorno que vocês vão ter, beleza? Vocês comecem, façam 1 para 1 e analisem a taxa de acerto, beleza, pessoal? Façam uma relação risco-retorno e vejam se a taxa de acerto é favorável. Se vocês terminaram o mês positivo, quer dizer que vocês acertaram acima de 60% das vezes, tá? Se vocês terminaram com valor negativo, quer dizer que vocês finalizaram o mês com menos de 50% de acerto, tá? Acima de 2 para 1, como eu disse, 40%, 50% de acerto já se é viável. E acima de 2, de 3 para 1, até 40% já é viável. Tá? 2 para 1 com uma taxa de acerto de 40% a 50%, eu acredito que finalizem o final do mês aí positivo. Tá? Basicamente, nas minhas operações, eu tenho cerca de 60% de acerto, não é? Alvo, eu nunca utilizo alvo fixo, 2 para 1, 3 para 1, 1 para 1. É sempre o que a operação vai me dar. Porque o mercado, pessoal, ele é muito relativo, não é? Ele é muito imprevisível. Então, se você tem alvo 2 para 1, 3 para 1, tem que estar cabendo dentro do alvo gráfico, dentro do alvo que o gráfico vai te dar lá. Porque suponhamos que a gente tem aqui uma região de resistência, não é? Você encontra o mercado fazendo isso daqui, não é? Você vai fazer uma compra nessa região, o seu alvo é na resistência, não é? Porém, se você procura operações com alvo de 3 para 1, 4 para 1, e essa entrada aqui não vai te dar um alvo de 3 para 1, suponhamos que seja 1 para 1 ou 2 para 1, porém a taxa de acerto é alta, a entrada é uma entrada viável para se fazer, você deve sair no alvo, tá? Deve sair no alvo. Por quê? Suponhamos, você faz a operação com 3 para 1, seu alvo vai estar acima da resistência. O mercado chega lá naquele ponto, reverte, vem buscar o seu stop. Então, os alvos que a gente tem que trabalhar, não importa se é 2 para 1, 3 para 1, é alvo técnico, é alvo que o mercado está nos mostrando, beleza, pessoal? É alvo que o mercado está nos dando ali. Independentemente da taxa de acerto. Se minha taxa de acerto é 40%, eu tenho que buscar as operações dentro daquele alvo que eu procuro, não é? Se eu costumo pegar 2 para 1 de risco-retorno e a operação vai me dar apenas 1 para 1 pelo meu alvo técnico, eu não entro na operação, aguardo uma operação com risco-retorno favorável, não é? Como eu falei, minha taxa de acerto normalmente é acima de 60%. Então, 1 para 1 já é favorável. Se eu pego normalmente entradas com alvo técnico, não é? E o meu alvo é de 1 para 1, eu faço a entrada que a minha taxa de acerto é favorável, não é? Se vai me dar um alvo maior, eu pego um alvo maior um pouco, entenderam? Então, não é uma verdade absoluta. Em questão de gerenciamento, cada um
tem o seu. Cada um estuda da forma que melhor encaixa o gerenciamento dele e faz o seu próprio gerenciamento. Como eu falei, não gosto de limitar os meus ganhos, apenas as minhas percas por dia, tá? Se o mercado está favorável, está trabalhando ao meu favor em todas as operações, vou tentar pegar o máximo de operações possível. Se ele não está trabalhando favorável, não está trabalhando tão a favor das minhas entradas, não é? Eu pego as que der, diminuo o meu limite de stop. Suponhamos, se eu faço, meu stop diário é 100 e eu consigo fazer R$ 100, tenho que diminuir o meu limite de stop pelo menos pela metade. Porque assim, se eu levar um stop de R$ 50, finalizo o dia positivo com 50. Beleza? Espero que tenham entendido aí, pessoal. Isso foi o que eu quis trazer para vocês nessa aula, não é? Então, o que que eu sugiro? Peguem tudo que eu ensinei, estudem, não é? Pratiquem aí para ver a assertividade de vocês dentro do simulador, não é? Depois de umas 100 entradas, vocês vejam se foi favorável, o índice de assertividade, não é a taxa de acerto de vocês, se as operações que vocês buscaram foram mais 2-1 ou alvos técnicos. Se foi alvos técnicos, vocês só têm que saber o índice de assertividade e ver a relação risco-retorno, beleza? Procurem sempre procurem sempre risco-retorno favorável, tá, pessoal? De 1-1 acima. 1-1 ainda não é tão favorável, porque se você tiver uma taxa de acerto de 50%, você vai finalizar o mês no 0-0, não é pagando taxas ainda, não é? Então vai ficar meio negativo. Tá? Se você tem um risco-retorno acima de 60%, 1-1 ainda é viável. Abaixo de 60%, 1-1 não é viável. Tá? Mas sempre procurem risco-retorno favorável, de 1-1 acima, tá? 2-1, 3-1 acima. Porque se você for pegar relação de risco-retorno desfavorável, exemplo, 100 de stop para 50 de alvo, a sua taxa de acerto tem que ser acima de 80%. Então, é um pouco inviável pelo que eu explico e pelo que eu ensino e pelas minhas operações, tá? Procure sempre risco-retorno favorável, pessoal. Tá? Espero que tenham entendido aí. Né? Qualquer coisa, como eu falei, como eu vim falando em todas as aulas, durante o nosso acompanhamento, vocês vão ter total contato comigo. Então, é só mandar mensagem com dúvidas que vocês tiverem de dúvida. É só estar me perguntando que eu vou estar respondendo. Tá? Obrigado e até mais.